Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Vamos esperando aqui o pessoal ir chegando. Hoje uma live muito bacana. Hoje eu vou conversar com a Érica. A Érica é uma especialista aí na área de gestão de tempo. Olá, Ricardo! Grande abraço para você. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, sobre mudança, sobre gestão de tempo, sobre como que a gente pode ligar essas informações e o que que a gente precisa fazer, né? Claro que no meu lado vem aí uma questão mais psicanalítica. Um grande abraço para você também. Agradeço por você estar por aqui. E hoje eu vou falar um pouquinho da questão psicanalítica e a Érica vai falar também, mas numa gestão de tempo. A Érica é especialista aí na área de coach, né? Então vai ser um assunto muito bacana que a gente vai fazer por aqui, tá? Muito boa noite a vocês, muito bom ter vocês aqui. Estou aguardando aqui a entrada da Érica e aí a gente vai dar andamento, né? E olá, Tuliana. Bom, enquanto a Érica não aparece, vamos falando um pouquinho de psicanálise. Psicanálise e mudança tá completamente ligado, né? Completamente conectado. Na psicanálise, principalmente nos atendimentos clínicos, a gente vê muito essa necessidade do mudar, né? Do fazer algo novo, do se desafiar. E muitas vezes a gente lida também com as resistências, com aquilo que as pessoas às vezes têm medo de mexer, né? Mas a mudança acontece quando a gente passa por um incômodo, a mudança acontece. Deixa eu procurar a Érica e aí a gente já vai começar, ok? Vamos lá. Deixa eu procurar a Érica aqui. Beleza. E a gente sabe também que quando a gente fala de atendimento clínico, o tempo é uma coisa que às vezes as pessoas criam uma certa ansiedade, né? E elas ficam assim ansiosas para assim para encontrar respostas, né? Então o tempo é uma coisa muito interessante na psicanálise. Deixa eu entrar em contato com a Érica aqui. Vamos lá. Já chamei ela daqui. Então o tempo passa a ser uma coisa muito importante para a gente, né? O tempo é uma coisa muito que na psicanálise a gente vê de uma forma muito interessante, porque a gente percebe essas ansiedades, percebe esses pontos que as pessoas muitas vezes não conseguem confrontar e elas, inclusive, às vezes criando esse contexto de que a cura tem que vir logo. A gente ouve muito isso. Olá! Tudo bem? Tudo bem e você? Como vai? Tudo jóia, boa Ah, boa noite. noite. Primeiramente, que honra fazer essa live com você. Nossa, muito bacana. Obrigada. Você é uma Eu que profissional assim muito agradeço de bacana, todo o muito coração. experiente. É. Que bom, que legal. Deixa eu me ajeitar aqui. Aí, beleza. Tá Eu me estava contando ouvindo pro bem? pessoal. Opa, Sem maravilha. eco? Eu tava sem eco, tá de boa. Eu estava Ótimo, contando pro pessoal legal. aqui que o tempo ele está muito ligado com a psicanálise, né? E as pessoas às vezes ficam meio ansiosas para encontrar a cura, né? Mas de certa forma a gente tem que lidar de uma maneira assim, dentro da clínica, de uma maneira assim mais contida, né? Sim. E você, uma grande especialista aí na área de gestão de tempo, se apresenta, por favor. Vamos lá. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, né? Nós nos conhecemos aí na tenda das emoções da Jaque, Sim, foi um isso olhando mesmo. a live do outro e decidimos juntar aí a coach com o psicanalista. A honra é Uhum. minha
A alegria é minha de estar com você. Então vamos lá, gente. Obrigada por quem está entrando. Bruna, sua linda, minha mentorada. Prazer, Fabíola e os demais que estão aí, né? Sou Érica Sim. Lima, sou coach, mentora e palestrante. Tô nesse mundo aí já tem quase 4 anos, mas há 2 anos profissionalmente, né? A gente vai criando novas performances a cada tempo e nada Uhum. como o tempo para nos ajudar a amadurecer, entender e crescer também na profissão de cada dia, né? Então Sim. hoje eu trabalho com 4 metodologias e uma delas, o meu projeto principal é o MAP, que a gente fala sobre mentalidade, espiritualidade, produtividade, que é de dentro para fora. Não adianta a gente Uhum. querer fazer as coisas acontecer se não tiver aqui, né? Exato. Acredito que com uma psicanálise, né, nada se faz sem que aqui esteja controlado e aqui dentro esteja certo para fazer acontecer as Sim, coisas. E exatamente. estamos aí nessas lives aprendendo, fazendo acontecer, entregando o nosso trabalho de todo o nosso coração, né? Nos doando numa época desafiadora como 2020. Entramos Uhum. numa crise, mas mais uma crise emocional do que uma crise qualquer que seja, né? Entre elas política, financeira, saúde, mas eu acredito que estamos vivendo aí uma crise de saúde emocional Uhum. e estamos compartilhando nossas experiências, nossas vivências, podendo levar para cada um, né, que possa estar nos assistindo agora ou que verá mais para frente, como passar por dias desafiadores, com gratidão, com Muita. perseverança, né? Mas acima de tudo, com a decisão de fazer acontecer, que é o mais importante. Exatamente. E aí hoje a gente vem com esse tema, né, que foi uma pergunta, né? Como é que a gente pode utilizar melhor o tempo para fazer mudanças na nossa vida? E já que a gente vem nessa época de mudança, é, muitas vezes a gente precisa se reinventar, né? Sim. De uma forma psicanalítica, mudar não é tão fácil assim, né? Mas é necessário a gente agir, é necessário a gente perceber como que a gente está atuando, como que a gente está assim desempenhando a nossa função, porque a psicanálise não vê só aquela questão do sofrimento, mas vê tudo aquilo que a gente precisa melhorar. Né? Às vezes as pessoas conectam a terapia com lidar com frustrações, lidar com dor. Mudar dói, não é simples assim mudar, mas às vezes é necessário que a gente tome alguma atitude, né? E a gente Super vive hoje no necessário. momento, a gente vive hoje no momento assim das pessoas mais imediatistas. Eu costumo dizer que é uma geração McDonald's, né? Só chega na fila, pede o lanche já vem entregue na bandeja, tudo pronto, lindo, maravilhoso, né? Uhum. E a pessoa só degusta aquele lanche, né? Exato. Mas para você, que é um especialista na gestão do tempo, que está aí conectada com empresários e tudo mais, como é que você vê esse momento, essa sociedade mais imediatista? Ok, antes de responder sua pergunta, eu queria só dar uma ênfase quando as pessoas Uhum, me perguntam sempre assim: qual a importância de gerir o tempo? Para que serve tanto a questão do tempo, né? O que nos torna importante administrar o nosso tempo? A gente precisa uhum, entender a seguinte questão: desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, o tempo está disponível para a gente. A gente não controla esse tempo, mas a gente pode uhum, administrá-lo. E administrar é acordar, fazer o que precisa ser feito e colocar prioridades para serem resolvidas diante daquele dia. É cancelar automaticamente a procrastinação, né? Amanhã eu faço, segunda-feira acontece, tal dia, quando o Covid acabar, eu começo a fazer. Nós precisamos entender que tempo é uma questão de prioridade e tempo não é dinheiro.
Uhum. Todo mundo fala, né? Não, tempo é dinheiro. Não, tempo não é dinheiro. Tempo é a prioridade que você dá naquilo que você quer realizar. E dinheiro é só consequência disso. Então, se você não tem Verdade. tempo, se você não administra esse tempo, você não consegue gerir novas coisas, fazer coisas acontecerem. E entrando no gancho da sua pergunta aí, né, dessa sociedade imediatista, na minha opinião, outra coisa que eu gosto de dizer muito, nós temos o nosso ponto de vista, eu tenho o meu, você tem o seu, o público tem o Uhum. dele, mas é importante lembrar que as minhas verdades são minhas e as suas são suas. Mas quando nós batemos na tecla determinadas verdades, é porque foi estudado, foi pesquisado, já vem isso há 20, 40, 50, 100 anos, 200 anos, né? Conta aí, Uhum. Freud, quantos anos não tem, né? Então eu penso na seguinte questão: além de ser um desperdício do próprio tempo, falta para a gente um propósito. A pessoa, quando ela é imediatista demais, quando ela é o fast food do McDonald's, ela quer tudo pronto. Aí ela não tem tempo para progredir, para analisar, para conhecer, para consertar. Hoje as coisas não são mais consertadas, elas são trocadas, são jogadas fora, coisas e pessoas. Se deparássemos mais para conversar mais, para analisar mais, para parar, eu gosto daquela regra dos 2 minutos, para você parar, analisar, respirar, refletir e agir, não seríamos tão imediatistas assim. Uhum. No mundo que nós estamos vivendo hoje, é fácil confundir o rápido com o imediato, mas são duas coisas totalmente diferentes. Fazer o rápido é importante, você ganha tempo, você ganha qualidade de vida, mas o imediatismo não. Porque quando você faz o rápido, você se doa para aquele momento, você analisa aquele momento e com certeza vai querer repetir novamente. Ou se você Uhum. prestar atenção, se for uma coisa ruim, você não vai querer repetir de novo. Quando você é imediatista, você passa despercebido, passa sem sentido, passa sem propósito, é fazer o que precisa ser feito de qualquer jeito. Não com aquele pensamento de que, peraí, vamos lá, vamos respirar, vamos pensar, vamos raciocinar e deixarmos de ser imediatista. E lembrando que o fast food, ele é saboroso, mas nem sempre é Uhum. saudável, Verdade, verdade. né? E, é, e essa questão imediatista, na clínica ela aparece muito também. De uma forma geral, uma pessoa num processo clínico, ela vai passar por 3 momentos. E esses momentos precisam ser respeitados, né? Nós temos muito o sentir. Esse é o primeiro ponto. A gente sente isso, sente a dor, sente aquilo, tal. A gente sente, né? O segundo passo na clínica psicanalítica está ligado ao perceber, né? Perceber esse sentimento, perceber como esse sentimento acaba tocando o nosso corpo, acaba afetando nossa mente, como esse sentimento está assim passando pelo nosso tempo, né? Como uma ansiedade, por exemplo, que a gente fica ali presa nos pensamentos e rodando e rodando e rodando, uma coisa cíclica, né? E o terceiro passo vai para essa elaboração. Então a gente precisa respeitar esse tempo. O tempo do sentir, que a gente tem que se permitir sentir, o tempo do Sim. perceber esse sentimento, né? Opa, pera lá, o que está me passando aqui, o que está acontecendo? E o terceiro momento é de fato a elaboração. Olha, isso aqui vem dali. Oh, poxa, tem esse momento aqui que aconteceu isso. Então é muito interessante Sim. respeitar o tempo também dentro da clínica, né? E as pessoas estão bastante ansiosas porque elas querem tudo muito acelerado dentro da clínica, né? Buscam curas aceleradas e nem sempre é assim. A gente tem que entender também no nosso lado terapêutico, né? Os terapeutas têm que entender que cada pessoa, como você falou, a minha verdade pode ser diferente da sua verdade, mas eu devo Sim. respeitar a sua, assim como você deve respeitar a minha. Por isso que dentro da clínica a gente não tem essa questão de um lado, né? Nós trabalhamos de uma forma bastante imparcial, bastante neutra,
para que a pessoa que está ali sendo atendida, ela se sinta à vontade, né? E a partir do E o momento outro que... lado, e o outro lado precisa entender que é um processo, né? Exatamente, é um processo. A A gente mudança é um tira do processo. imediatismo por ser um processo. Exatamente. Tem um tempo aí para isso se desenvolver. E isso precisa ser respeitado. Cada pessoa vai levar o seu tempo. Muitas vezes na clínica eu posso ter uma ideia, poxa, esse paciente está partindo por esse caminho, não está observando esse ponto da vida e comentou, teve esse ato falho, né? Mas isso é Uhum, para mim. Isso é o meu tempo, é o meu ego. O paciente tem o tempo dele. E eu tenho que sim. respeitar isso, né? E existe também uma questão das pessoas assim, terem necessidade de controle, né? Sempre tentando controlar, estar controlando tudo que acontece e tudo mais, né? E na sua experiência, sim, a gente vê também que as pessoas às vezes têm um medo de assumir uma certa responsabilidade, isso vai pesar, né? Mas na sua experiência, assim, qual que é a maior dificuldade que você vê que as pessoas têm quando se fala de gestão do tempo? Prioridade. E eu vejo como uma questão que falta muito é você priorizar coisas. Além de Uhum, priorizar, é a necessidade de estar sempre à frente. Sempre ser melhor do que o outro. Sempre estar naquele sentimento de competição, de ser o melhor, de não querer perder. Que por um uhum, lado não é ruim, mas tudo dentro do seu campo, tudo dentro do seu tempo. Então, hoje, para as pessoas querer administrar a dificuldade maior que ela tem, é não entender que algumas coisas não dependem só delas. A uhum, nossa responsabilidade é só nossa, né? Não vamos confundir. Minha responsabilidade, a autorresponsabilidade é minha. Mas a administração de tempo, essa dificuldade que elas têm em administrar o seu tempo, é a falta de prioridade para fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, eu gosto de dizer que as pessoas querem ganhar a corrida, mas não estão dispostas a passar pelo treinamento. Então é certo, muito verdade. fácil, né? É muito fácil acordar, correr, corre hoje, falta amanhã, corre depois, fica uma semana sem correr e chega lá, quer ganhar em primeiro lugar. Mas e o treinamento? E o processo? E a prioridade que você deixou de ter nos seus treinamentos para conseguir essa vitória? Então, a Uhum, dificuldade das pessoas não se adaptarem ao tempo, além da prioridade, é querer ter a necessidade de estar em primeiro lugar. Nós precisamos entender que não precisamos estar bem o tempo todo. É passível o erro, é passível o fracasso, é passível as dificuldades. Por quê? Porque você não teve o seu tempo de planejar. Então, se você não uhum, planeja, se você não se organiza, você enfraquece, você fraqueja, você erra, porque você não deu essa prioridade. E a dificuldade ela está exatamente aí. Nós, por exemplo, antes de chegar aqui, a gente já está uma semana conversando. A gente está se sim, preparando para esse tempo, batemos a agenda, com certeza passamos um cliente para um outro horário, conversamos essa possibilidade para estarmos aqui hoje. Então, nós demos uhum, prioridade para investir o nosso tempo ajudando as outras pessoas. E como a Bruna falou também aqui, né? Disciplina e comprometimento é tudo. sim, O verdade. comprometimento ele cai especificamente dentro da sua prioridade. Eu tenho prioridade para realizar e vou me comprometer para que seja feito. É bem isso. Uhum, uhum. E esse ponto que você falou de um processo de estar sempre em primeiro, ser o melhor e tudo mais, isso está muito ligado com o narcisismo. São aquelas pessoas sabe aquelas que falam assim, olha, eu não erro, eu não cometo erro, eu sou melhor que as outras pessoas. Isso está muito ligado a uma fase da infância, lá no início, em que houve um aprendizado de que é, ela é a melhor pessoa do mundo, sabe? E pessoas narcisistas muitas vezes têm uma dificuldade de lidar com os seus defeitos, de lidar Uhum. com os seus erros, né? E a gente tem que entender que há oscilações.
A gente, como você falou, nem todo dia a gente está bem. E um outro ponto é aprender. Aprender com essas falhas, aprender com esses erros, reconhecer quando errou. Né? E todo o processo de aprendizado também está conectado aí com o tempo. Ele tem um tempo para que ele aconteça de fato. E nesse Sim. aprendizado a gente vai errar de novo. E a questão é não parar nesses erros, mas persistir em querer aprender. Né? E Uhum. falando de aprendizado, agora eu gostaria que você falasse do seu método, do seu projeto. Passa aí para a gente como é que é esse método. Explica para nós. Explico sim. O método MAP, ele foi uma. Eu criei esse método ano passado, em 2019. Foi numa percepção assim, bem desesperadora, sabe? Eu falei, meu Deus, eu fiz um curso, é um investimento alto o nosso processo de formação, né? Ele não é tão simples assim, a formação em coaching, não dá só para ser coach de um fim de semana, né? Uhum. Foram 6 meses de processo. Foi uma jornada muito bacana, essa jornada que eu vivi. E eu queria fazer algo que modificasse a minha vida. Porque o coach, eu acho que a psicanálise, o psicólogo, toda a terapia que a gente faz, todo o processo terapêutico de autocura ou de autoconhecimento, precisa valer pra gente primeiro. Se não Sim. modificar a gente, não adianta passar para o outro. Então, eu lembro que durante esse processo, alguma coisa me falhava, alguma coisa faltava. E eu quis modificar de dentro para fora. Realmente, uma coisa assim que me pegasse e virasse do avesso. E uma Uhum. noite eu vim com essas siglas na minha cabeça, sabe? E, M, P. Eu gosto muito de montar palavras. E veio essa palavra map na minha cabeça. Daí eu falei, gente, mas o que que eu vou fazer com esse map? O que que eu faço com isso? Peguei todo o meu aprendizado, coloquei em cima do balcão e fui tirando. Eu falei, bom, mentalidade. A gente não muda se não mudar o pensamento, se não querer novas atitudes. E o E, com certeza, é algo espiritual, né? Para quem a espiritualidade a gente sabe que é aquilo que está ligado, conectado ao universo, mas para quem gosta de fé, gosta da palavra, no meu caso, e quando eu apresento para os clientes, eu também falo sobre fé, né? Eu falo do Uhum. Criador e, consequentemente, a produtividade, porque eu sou uma pessoa organizada, eu gosto de ser produtiva, eu sempre gostei ali de terminar primeiro, de fazer primeiro, mas com responsabilidade, não é fazer de qualquer jeito. Aí eu juntei mentalidade, produtividade e espiritualidade. E eu fiz uma agenda programada de 21 dias, porque junta toda aquela questão da sinapse, 21 dias dá resultado, 21 dias mostra resultado. E eu comecei a trabalhar o meu lado mental, que é parar de sofrer pelo leite derramado. Eu tive uma experiência muito cruel na minha vida, aonde eu pude trocar a minha mentalidade. É o que eu costumo dizer, né? Se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Eu aprendi pela dor, mas foi muito bom esse aprendizado. Então eu peguei todo o processo mental para ser uma nova pessoa, mais responsável, mais organizada, menos procrastinadora. Pensa numa pessoa preguiçosa. Era meu sobrenome, Érica Preguiça. Eu era uma pessoa que não gostava de academia, não gostava de pressão, não gostava de resultado. O resultado é comigo, é no meu tempo e ponto final. Então você vai mudando com o processo, né? Você Uhum. aprende, aplica, erra, tem seu fracasso, mas está lá para se reerguer. Então eu peguei toda a mentalidade e comecei a quebrar padrões, a mudar palavras, a mudar conceitos e a fazer por mim mesma. A primeira coisa que entrou na minha mentalidade foi o amor próprio. Que, se você olhar, não tem muito a ver com mentalidade, mas quando você passa a pensar no amor que você dá para os outros, mas não tem por você mesma, você já não sobrevive mais. Então eu mudei essa mentalidade, quebrei esses padrões, padrões em cima de padrões. Entrei numa espiritualidade, eu acho que foi as maiores riquezas da minha vida,
Foi uma conexão assim que eu jamais vivi nesses últimos 36 anos na minha vida, né? Vamos lá, vamos tirar a parte da infância, pelo menos nos últimos 25 anos. Eu nunca tive uma experiência tão real com Cristo, com o meu espiritual, com a minha Uhum. conexão, como eu aprendi a ter por esse lado. E por último, uma agenda programada. Por que uma agenda programada? Porque quando você aprende a acordar mais cedo, né? Tá aí o Clube das 5, o Milagre da Manhã, o Faça Certo Antes das 8. Quando você tem uma vida que você quer fazer o quê? Eu quero acordar às 5 horas da manhã para quê? Para correr, para estudar, para ler um livro, para colocar o coach em dia, para poder Uhum. aplicar novas ferramentas, criar novas coisas. Eu aprendi a administrar esse tempo e, consequentemente, eu passei a ser uma pessoa mais produtiva. Entrou a agenda, a minha agenda é das 5 da manhã às 23 horas, bonitinha. É uma agenda assim de uma beleza, realmente. Dentro dessa agenda, você passa a ser uma pessoa produtiva. E o que que entra nessa produtividade? Um tempo para você fazer as coisas que você realmente deseja, você fazendo o exercício físico, porque você tem tempo para isso. Consequentemente, você emagrece. Eu emagreci 4,5 kg, porque primeiro mudei minha mentalidade. Eu preciso me alimentar bem, comer bem para produzir bem. Aí eu, na consequência, eu acabei emagrecendo, acabei cabelo bonito, pele, unha bonita e vai se enquadrando. Aí você lembra do seu amor próprio, porque você Uhum. precisa viver para você e não para o outro, né? E se torna uma pessoa extremamente produtiva. E o MEP, quando ele trabalha a mentalidade, ele ajusta as coisas, quebra padrões, te mostra uma outra percepção da necessidade de acordar numa determinada hora. Você linka com o seu espiritual. Perdão é fundamental para uma pessoa poder sobreviver, poder levar a tua vida com mais dignidade, com mais clareza, com mais alegria. Então, dentro do espiritual, entra o perdão, entra as orações. Para quem não tem a religiosidade em si, para quem não tem fé, entra a questão da meditação, do seu momento em conexão consigo mesmo, sabe? De você começar a Uhum. pensar por que que você faz isso e tá certo, por que que você faz isso e não tá dando certo. Por que não mudar? Por que não ouvir o outro? Né? Às vezes a gente recebe uma crítica e não sabe como compreender. Mas se você parar um minutinho e analisar, poxa, o Marcos já falou isso para mim, fulano já falou isso para mim, não sei quem já falou isso para mim, eu preciso analisar isso. Aí você volta a tua mentalidade um pouquinho para trás e você percebe que isso é uma falha. Você vai lá e corrige, quebra, cancela, assim, no estralar de dedos, né? Sim. E ser uma pessoa produtiva é a melhor coisa que tem no mundo. Você tem tempo para tudo. Sabe o que é tempo para tudo? Você pode ser solteiro, casado, um filho, dois filhos. Eu tive uma cliente no ano passado com 3 filhos, gêmeos. Gêmeos de 4 anos e uma menina de 2 anos. Dona de casa, trabalha fora, marido fica 24 horas fora. Quando ela aprendeu a se organizar, acabou. Não teve mais problema, não teve mais falta de relacionamento, porque daí, quando você não administra o seu tempo, você começa a perder tudo. Você chega atrasado no seu trabalho, então você perde a responsabilidade no trabalho. Você não Uhum. tem ânimo para chegar em casa porque as crianças te esgotam. Consequentemente, você não tem tempo para seu marido. O relacionamento começa a complicar. E vai virando uma bola de neve pelo simples fato de você não se organizar. E a organização ela está apenas no fazer o que precisa ser feito. Perder tempo com o imediatismo, parar de perder tempo com o imediatismo, se controlar nas redes sociais, né? O ano passado foi feita uma pesquisa que quase 32% dos divórcios, a maioria deles foi por falta de conectividade Uhum. frente a frente, porque os casais estavam mais conectados no celular do que propriamente dentro de casa. Eu falo de relacionamento porque eu estava começando a
entrar em coach de relacionamento, não é a minha área, mas quando você passa pelo processo do bom e do mal, você tem uma experiência para contar, né? Então eu precisei estudar um pouco sobre relacionamento, porque a gente não sabe tudo, mas a partir do momento que você pega para aprender, você vai lá e faz. E a pesquisa, o celular dentro do casal era o primeiro problema. Já não era mais os filhos, a falta de dinheiro, a falta do sexo. Já não era mais isso. Era o celular. Ou quando não, o imediatismo. Eu quero para ontem, eu quero Uhum. para agora. Porque hoje não se conserta, se joga fora. Então o MAP é isso. Eu digo que é uma agenda programada para você viver aquilo que você deseja viver. O que você Que quer viver? bacana. Então, em 21 dias você tem um resultado ou 100% do seu dinheiro de volta. Então, não tem como dar Poxa, que errado. bacana. É uma grande oportunidade para um novo aprendizado. Muito Sim, bom mesmo, e, né? e mais para frente, eu acredito que daqui uns 2 meses, vamos ter aí um curso online. Fechei com a Jaque também. Semana que Opa! vem estou indo para lá. E está sendo aí lançado online o método MAP, que é extraordinário. É muito Ó, então bom. fica a dica aí pro pessoal, hein? Oi, Fica a dica aí gente, para tem mais todo gente mundo. entrando. Minha tia, É. meu tio tá entrando aí. Acho que é a mãe da A Jaque, dona Maria né? A Augusta, dona Maria isso aí. Augusta. Que legal. Sejam bem-vindos, gente. É. Tem vários psicanalistas que passaram por aqui, tem coaches aqui também, tem a Valéria. Isso, eu É, vi é uma muito coach bacana entrando. receber. É isso mesmo, muito bacana receber Que alegria. essa galera. Muito bom. Bom, nós estamos aí caminhando para o nosso final, né? Para deixar isso Nossa, gravado já? depois. Ah, o tempo Papo passa bom rápido, voa, né? né? O Ou, papo é bom, bom, aí ele voa. quando a gente fala de procrastinação, que é uma das coisas que você citou, a gente está falando assim de um desejo muito grande para que as coisas permaneçam como estão. O ser humano ele é cheio de desejo, tem desejo para tudo. Até desejar ficar onde está é uma forma de desejo. Só que esse desejo da procrastinação, de que tudo permaneça como está, muitas vezes também está ligado ao medo, né, de enfrentar situações. Né? E a gente tem Sim. que entender também que, assim, quando a gente fala de mudança, é uma carga psíquica muito grande, uma carga, assim, energética do nosso cérebro muito grande. E a gente tem a tendência de repetir as informações. Isso na psicanálise a gente discute muito isso. Repetir aquilo que a gente tem configurado. E às vezes permanecer onde está é uma forma de repetir. Né? Uhum. E a gente tem que entender que tem essa conexão corpo e mente, e ela é muito, assim, o nosso corpo e a nossa mente conversam o tempo inteiro. Não tem como a gente separar esses dois pontos. Corpo e É o tempo mente, não inteiro. dá. Quando a nossa mente fala assim, olha, as coisas não vão caminhar, o nosso corpo trabalha para ficar onde está. Né? E quando a gente Exatamente. está parado ali, o nosso corpo fala assim, olha, estamos cansados, a nossa mente também vai trabalhar para falar, olha, melhor não se movimentar agora porque o seu corpo está cansado. Então tem essa relação. E é importante a gente estar atento para esses pontos. Né? Sim. Falando um pouquinho de clínica psicanalítica, a mudança ela vem e vem por esse processo que você falou. Sabe, é um tempo que às vezes a gente lida com o silêncio. E o silêncio ali na clínica, ele é necessário. É um tempo que a pessoa está elaborando aquela informação, é um tempo que ela está refletindo. E a gente precisa Uhum. refletir muito nessas questões para que a gente possa lidar muito melhor com os nossos conflitos, os nossos confrontos, né? Mas sempre entender que há um desejo. A nossa mente sempre deseja, e esse desejo muitas vezes é inconsciente. O desejo de permanecer, o desejo de não fazer, o desejo de não ir na academia porque vai gastar muita energia, sabe? Então tudo é questão de desejo e a gente tem que aprender a lidar com esse desejo. E mudar Uhum. exige que a gente gaste uma energia muito grande para chegar onde a gente quer e Exatamente. também que haja um movimento. A gente precisa se colocar em movimento para que a nossa mente também perceba que esse novo desejo pode trazer um grande benefício. Né? Sim. Por isso que mudar não é fácil, mas é possível. Né? E É aí, possível e para a gente. extremamente necessário. Exatamente, tem esse termo também, ele é necessário. E eu gostaria, assim, para a gente fechar, eu gostaria de deixar duas perguntas para que você possa nos ajudar aqui, incrementar o nosso conhecimento. A primeira é,
para uma pessoa que te parasse na rua agora, falar assim, poxa, Érica, poxa, eu não consigo lidar com isso aqui, qual seria a dica que você daria para essa pessoa se a questão fosse lidar com o tempo? Né? E uma segunda pergunta é, desse processo todo que você viveu, da experiência que você teve, seja com empresários, com os seus coaches e tudo mais, qual foi a lição que você teve para, assim, quando a gente fala de gestão de tempo, por todo esse processo que você passou para se transformar na Érica, na especialista em gestão do tempo, na coach que você é hoje? Obrigada, obrigada pelas palavras. Olha só, o que eu diria é o seguinte: é uma pergunta muito simples. Qual é a sua prioridade? Porque é aquilo que eu falei para você lá no começo. A pessoa quer, mas ela não quer Uhum, conquistar o como chegar, ela só quer. Então, se a prioridade for, eu quero ser uma bailarina. Se a prioridade for só vestir a roupa e subir lá, eu não vejo por que querer tanto tempo assim. Mas se a prioridade for suar a camisa, fazer um benefício para ela, gerar um benefício para o próximo, para estar lá em cima, para ser exemplo de motivação para outros, é a prioridade. Não tem outra coisa. E quando você faz para você, visando o outro, você faz ainda melhor. Aí você encontra uhum, mais tempo ainda para essa falta de tempo que você tem. sim. Que falando nos dias de hoje, não tem como reclamar de falta de tempo. O que mais nós temos é a sobra dele. E tá na hora de administrar, porque dia 2 ou dia 3 de julho tá todo mundo voltando, né? Uhum, O Covid está sumindo, a palavra está sumindo, o medo está sumindo e a tendência é que voltamos. Por que não voltar já pronta com uma nova rotina, uma nova vida? E a maior lição que eu tirei, na realidade, eu tirei duas lições. Como uma pessoa carimbada de procrastinação que eu era, eu aprendi a nunca mais dizer não tenho tempo. O que que isso quer dizer? Isso faz crescer a sua honestidade. Quando a pessoa fala para mim assim, Érica, vem aqui, ou Érica, vamos fazer, eu falo, olha, não vamos, por isso, por isso, por isso. Ah, não, não vou porque eu não tenho tempo. Primeiro que isso é a desculpa mais esfarrapada do mundo. E segundo, você deixa de ser honesto com você e com a pessoa. Então vai lá e fala, Marcos, eu não vou poder fazer porque eu não uhum, quero fazer. Eu não vejo motivo para a gente fazer uma live juntos. Vou te magoar? Vou. Mas você vai aprender a ser forte e eu vou crescer na minha honestidade. É o primeiro sinceridade, passo, né? né? Segundo, dar valor em pequenas coisas e nas pessoas. Então, quando eu aprendi que o tempo faz a nossa vida ser melhor, mas permite melhorar a vida do outro, eu me apaixonei a cada dia mais pelo tempo, porque tem os seus benefícios. Eu escrevi que são bastante, mas eu vou falar o mínimo possível. Equilíbrio da vida pessoal, profissional e familiar, melhora a qualidade daquilo que fazemos, ajuda no processo da tomada de decisão, você decide as coisas com mais clareza, com mais benefício, ajuda a controlar as explosões, porque você tem tempo para reação, supera a procrastinação, melhora a habilidade gerencial, a liderança, a sua equipe, o seu resultado, seus números, por que não os seus valores? Ajuda a equilibrar aquilo que sofremos diariamente. Porque lembro, falando, abrindo aspas do tempo, o sofrimento ele vem, a dificuldade ele vem. Mas você sabendo administrar o que está dentro de você através do tempo, você Uhum, controla essa dificuldade. E por fim, te torna uma pessoa muito bem sucedida. E lembrando que sucesso não tem nada a ver ligado ao trabalho e dinheiro. Sucesso é a sua exato, realização. O que que é você isso, é hoje, que você é feliz, que te realiza, que te traz sucesso. Então é isso. exatamente. O Buscar a administrar. satisfação. Exato. O administrar o tempo é administrar a sua prioridade, te transformando uma pessoa mais feliz e realizada. É Oh, que isso. bacana. Érica, eu quero agradecer você por essa oportunidade, essa aula que você deu aqui. Muito bacana.
Tá? Agradecer também o pessoal Obrigada. que participou. Isso, É, bastante gente. se despeça do Obrigada. pessoal, fica à vontade. Beijo para vocês, obrigado por estarem aqui. Mês que vem a gente volta a falar mais um pouco, né, Marcos? Vamos cada Opa, vez aí, uma vez por mês, nos vamos sim. encontrando. E segue a gente lá, viu? Tem bastante Isso mesmo. conteúdo, bastante informação. Eu acredito que nem todos os dias vamos querer ouvir as pessoas. Mas vai ter um momento ali que você está passando o dedinho na tela, tem uma frase, tem um pensamento que vai modificar o dia. Com É certeza. verdade. Com certeza. Pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, Érica, gratidão imensa por essa oportunidade. Viu? Um beijo E para uma você. ótima noite. Tchau, Fica tchau. com Deus, Até viu? mais. Sucesso aí. Tchau, A gente. nós. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.